Paz de Cristo a todos, tudo bem com vocês? Como eu tinha havido prometido, estou aqui para falar o meu testemunho a pedido de uma pessoa inscrita do canal. E desde já eu quero dizer a você, se você tem algo, você quer perguntar, você quer que eu fale sobre algo, escreva aí nos comentários, tá certo? Deixa aí seu comentário. Tem alguma dúvida, você deixa aí, eu gravo, tá certo? Eu vou tentar resumir, para não ficar muito comprido. Vou falar do começo, do meio e do fim, certo? O que Deus fez na minha vida. E eu era uma pessoa, eu tinha um vazio dentro de mim, desde garoto, desde criança. Eu não sabia explicar. Era uma pessoa que eu vivia muito triste, angustiado, e a maioria das vezes as pessoas me pegavam chorando. Eu chorava muito e eu não entendia esse vazio, Sempre fui uma pessoa caseira, gostei muito de estar em casa, não gostava de sair para festa, para nenhum canto, gostava de ficar na minha, reservado. Aí quando fui crescendo, ficando adolescente, para você ter ideia, me lembrei, quando eu era criança, eu tinha uns 5 anos mais ou menos, eu lembro que uma senhora me fez uma pergunta. Ela disse qual era o meu sonho. Aí eu disse àquela mulher, eu não tenho sonho, não tenho vontade de ser nada. Aquela mulher ficou surpresa, porque raramente uma criança ia dizer isso, Toda criança tem um sonho, de ser alguma coisa na vida, Mas eu não tinha, não sei porquê, eu não tinha isso dentro de mim. O tempo foi passando, até que eu fiquei um rapazinho. Aí depois, conheci pessoas, comecei a frequentar festas, comecei a beber. Ali eu fui achando alguma coisa para preencher o meu vazio, Era tão bom quando eu estava ali na festa, me divertindo, farrando. Era aquela diversão toda quando eu estava com as pessoas, mas quando eu chegava em casa, que ia dormir, continua vazio. Aquele vazio continuava dentro de mim, eu não sabia porquê. Aí eu comecei a procurar coisas para preencher o meu vazio. E comecei me aprofundar mais e mais ainda em farra, em bebidas. Eu sempre era vazio e não entendia isso. Até que um dia, eu fui convidado para fazer uma entrevista de emprego em Santa Cruz. Eu tinha uns 18 para 19 anos e eu fui. Aí chegando lá, fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar, Lá tinha uns irmãos e ali eles começaram a falar da palavra de Deus para mim. Havia umas palavras duras, umas palavras agressivas. Eu rebatia, não aceitava. Mas toda vez que eu ia dormir, aquela palavra daquelas pessoas ficava no meu ouvido, martelando dentro da minha mente. E foi aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu rebatia, mas no fundo a palavra de Deus sempre mexia comigo. Aí eu lembro ainda, foi a última festa que eu fui em Santa Cruz, tem um show, e eu fui para essa festa com os amigos meus. E antes de chegar nessa festa, tinha uma pessoa entregando um CD, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus. E a mulher entregou a gente e disse que Deus tinha um plano na nossa vida. Eu peguei como aquele outro menino pegaram, mas sem vontade nenhuma. Eu peguei só por pegar. Não sei porque eu peguei, mas sei, Deus ele tem os seus planos. Entre muitas pessoas que estavam ali naquele lugar, o próprio Deus marcou um encontro comigo nesse dia. Eu peguei aquele CD e com o tempo comecei a escutar aquele CD falando da Bíblia. Aquele CD foi
começando a mexer comigo. De repente, eu fui sentindo algo dentro de mim e aquilo começou a me transformar. Deus enviou várias pessoas para falar do Evangelho para mim. Um falava, outro falava, e assim começou o trabalhar de Deus na minha vida. De repente, numa noite, me lembro como hoje, eu escutando aquele CD, e aquela noite eu me derramei. Eu não aguentei mais e eu chorei quase a noite toda. Minha primeira experiência com Deus naquele quarto, só eu e Deus. E ali eu comecei a me arrepender na minha vida. E ali eu comecei a sentir um gozo dentro de mim. E de repente eu estava sendo preenchido com a presença. E eu senti aquele negócio tão gostoso que naquela noite eu disse: Senhor, a partir de hoje, a minha alma é tua, eu quero viver para ti. E fui mudando meu comportamento. Algumas coisas que eu gostava fui deixando de lado, e as pessoas que conviviam comigo foram achando estranho aquilo. O que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo? Eu disse: eu não quero ser mais aquela mesma pessoa que eu era. Deus está trabalhando na minha vida e as pessoas não conseguiam entender, mas eu consegui entender. O Espírito Santo estava me consolando, o Espírito Santo estava me preenchendo. De repente eu descobri que eu não precisava mais estar em farra, em bebida, porque eu já estava cheio da presença de Deus. Nada mais me faltava. E de repente eu não queria mais saber dessas coisas. Aí eu ganhei uma Bíblia do meu pastor. Aí eu começava a ler a Bíblia. No começo era uma dificuldade. Eu tinha estudado só a primeira série. Aí eu lia e não conseguia entender nada. Até algumas pessoas zombavam, né, quando eu estava lendo, que eu ficava gaguejando e não saía nada. E de repente, dentro de mim, bateu uma tristeza, uma angústia. Eu digo: não vou mais ler. Não vou ler que eu não estou entendendo nada, eu não consigo ler, e deixei a Bíblia de lado. Há um irmão lá, me lembro como hoje, né, que trabalhava comigo. Ele veio e falou comigo. Eu falei para ele, né, que eu não ia ler mais. Ele disse: olha, Deus, Ele vai ser o seu professor. O Espírito Santo vai te ensinar a ler. Eu não criei. Na hora que ele falou isso, eu não acreditei. Eu digo: não tem condição. Aí eu falei: tá certo. Mas dentro de mim eu duvidei. Aí a minha esposa também, no começo, ela disse: olha, toda vez que você for ler a Bíblia ela não é um livro normal. Peça ao Espírito Santo para lhe dar entendimento, sabedoria e abrir a sua mente. E toda vez que eu ia ler a Bíblia, eu fazia isso que a minha esposa disse. Primeiro eu falava com o Espírito Santo. E de repente, isso é tremendo demais. Primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, ele me ensinou mesmo. Eu lia qualquer livro e não entendia nada. Mas quando eu lia a palavra de Deus, o Espírito Santo me revelava. Eu começava a falar as coisas e todas as pessoas duvidavam. Diziam: não, você sabe ler, você já estudou, você já estudou até certa série. Eu digo: não. Eu sempre dizia: foi o Espírito Santo que me ensinou a ler. E de repente eu estava pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo me dando sabedoria, me dando graça. E toda palavra, toda letra que eu lia, eu entendia através do Espírito Santo. E ali a minha vida começou a ser preenchida. Eu comecei a ser uma nova pessoa. Eu sei que o testemunho é grande, se for falar tinha muitas coisas. Eu quero só resumir o que Deus fez na minha vida. Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo. Em outro vídeo depois eu vou gravar, falando só sobre as experiências que eu tive com o Espírito Santo. E um dia eu estava lendo a Bíblia. Eu estava sozinho na casa, eu morava com uns rapazes, e nesse dia eu fiquei só. Eu estava lendo lá em João. De repente eu me ajoelhei, botei o rosto diante da Bíblia, e o Espírito Santo naquela noite, ele me tomou. Eu comecei a pular a casa toda, comecei a ser renovado. Eu chorava e eu gritava, eu não entendia o que era aquilo. Sei que era um gozo, era uma presença tão especial. Eu não conseguia explicar a ninguém. Eu ficava muito contente, muito alegre. Aí depois fui entendendo que era o Espírito Santo.
Ele tirou toda a tristeza. Então a gente temos que entender que o que nós precisamos é do Espírito Santo. Coisa não preenche o nosso vazio. Pessoas não preenchem o nosso vazio. Eu fui preenchido com o Espírito Santo. Hoje eu não tenho falta de nada. Palavra de ninguém me desanima. Palavra de ninguém me para hoje. Muitas pessoas, quando eu me converti, só vai durar 15 dias. Isso aí eu conheço. Isso aí só dou uma semana. Outra eu só dou um mês. Faz 12 anos. A glória de Deus que eu sirvo a Deus. E Ele preencheu todo o meu vazio. Eu fui renovado. Hoje eu sou preenchido. Nada mais me falta. Hoje eu tenho a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na minha mente. Deus me deu muitas experiências com Ele. Ninguém tira de dentro de mim essa certeza que Deus existe. E que Deus Ele é grande para fazer aquilo que pensamos e muito mais. Creia. Eu não sei o que é que você tem vivido. Peça a Deus nessa noite. Chama o Espírito Santo. Peça a Ele para ter uma experiência nova com Ele, assim como eu tive. Eu fui muito transformado. Já pensou? A minha mente naquele dia era para ir para a festa. Eu estava me prostituindo. Eu estava me viciando. Mas naquele dia, Deus marcou um encontro comigo. E Ele me libertou dos vícios. Ele me libertou da prostituição. E eu fui curado espiritualmente. Sarado. Para a glória de Deus. Espero que Deus te abençoe. Só foi um pouco que eu contei, do meu testemunho. Porque se eu for contar é muito. Vai ficar muito grande. Espero que Deus te abençoe. Espero que Deus te cubra de bênçãos. Seja abençoado. Seja renovado com a presença do Espírito Santo. Pai, eu oro e apresento na palma das tuas mãos cada vida, cada pessoa que escutar, que está escutando esta palavra, que o teu Espírito Santo vá de encontro ao coração, à mente. Tira a dor, tira a angústia, tira o sofrimento. Pai, preencha cada vazio com a presença do teu Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que consola. É o teu Espírito Santo que transforma. Aleluia. Seja abençoado. Aproveite hoje mesmo. Se você não teve ainda nenhuma experiência com o Espírito Santo, convida Ele. Chama Ele. Ele vai de encontro a você nesta noite. Certo? Deus te abençoe poderosamente. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém?